Estamos dentro do capítulo 24 de Lucas, que é o capítulo que trata sobre a caminhada dos discípulos de Emaús. Jesus morreu, ressuscitou, e agora? O que os discípulos iam fazer? Jesus estivera com eles durante 3 anos e parece que eles aprenderam tão pouco de Jesus. Parece que toda a pregação de Jesus, toda a doutrinação de Jesus não foi suficiente para incutir na cabeça dos discípulos o que iria acontecer depois da ressurreição. Depois daquele final de semana trágico, que foi a semana da paixão de Jesus, depois de todas aquelas dissensões, o desânimo se abateu na cabeça, no coração dos discípulos. Os discípulos achavam que Jesus seria um revolucionário, iria libertar a Palestina do poder romano, iria arrancar o povo eleito, escolhido, dos tiranos imperadores e dos Herodes daquele tempo. Nada disso aconteceu. Por isso que os discípulos ficaram tomados de um desânimo muito grande. E você sabe que na vida a pior coisa é quando a gente fica desanimado. A gente pode ter muitos problemas e dificuldades, mas enquanto o desânimo não nos abate, a gente ainda luta. Mas quando o desânimo chega na minha vida, a tentação que eu tenho é de voltar. A pessoa desanimada não caminha para frente, ela caminha para trás. Há um retroagir da sua ação. E toda a proposta de Jesus cai por terra. 3 anos de pregação, sem nenhum resultado. O Messias que esperavam, profetizado no Antigo Testamento, morrera. O Jesus que eles achavam que era o libertador, havia uma notícia que ele havia ressuscitado. E ninguém sabia quem era este ressuscitado. Os discípulos saem de Jerusalém e voltam para Emaús, talvez por volta de 12 quilômetros. E no caminho, Jesus aparece aos discípulos. Irmão, a pergunta do Evangelho de hoje é esta: onde conhecemos Jesus? Qual o lugar que eu posso conhecer Jesus com segurança? O Evangelho de hoje me dá a certeza absoluta deste lugar. Só se conhece Jesus na estrada, na caminhada e no partir do pão. Quem não tem essas duas condições não vai encontrar Jesus. Infelizmente hoje nós vivemos um tempo na igreja onde as pessoas inventam lugares para se encontrar com Jesus. Tem gente que acha que encontra Jesus fazendo encontro de casais com Cristo. É muito comum na nossa região o pessoal fazer o tal dos acampamentos. Fica lá um final de semana e dizem que encontraram-se com Jesus. Outros vão num grupo de oração e acham que ali é o lugar de vitaminizar a sua espiritualidade.
Outros vão inventando movimentos. Outros vão inventando grupo de oração para fortalecer a sua espiritualidade e se encontrar com Jesus. Outros acham que encontraram-se com Jesus participando do cerco de Jericó. Outros acham que encontraram-se com Jesus porque participaram de uma missa de cura e libertação. Outros dizem que encontraram-se com Jesus porque, assistindo à televisão, viu aquele pastor ou aquele padre com uma proposta. E aí são os equívocos, irmãos. Nada disso está no Evangelho de hoje. E se não está no Evangelho de hoje, eu não tenho o direito de dizer que estes espaços me fazem encontrar-me com Jesus. Os discípulos se encontraram com Jesus na caminhada. E na caminhada que chegou na casa. E na casa onde se partiu o pão. E quem não aprende a partir o pão, não aprende a encontrar-se com Jesus. Os outros espaços que foram citados são alienações da nossa religião. Porque, irmão, nós perdemos a dinâmica da caminhada da estrada. E a gente só se encontra Jesus caminhando. Não é parando, é caminhando. É no dia a dia que você vai descobrindo Jesus. Mais do que os discípulos que estiveram com o Mestre, estiveram com Jesus, eles não encontraram Jesus. Agora imagine você transporte a presença de Jesus com os apóstolos, depois de 2000 anos. Como você vai encontrar Jesus se você não encontra onde o Evangelho me diz que ali é o lugar do encontro, porque ali os apóstolos se encontraram com Jesus? Quando você lê o capítulo 24 de Lucas, os discípulos de Emaús, quando Jesus aparece no meio deles, conversando com eles, Jesus se tornou um peregrino, igual a eles, só a linguagem de Jesus. E diz o texto que os apóstolos perceberam o seu coração ardendo quando aquele homem falava. E só quando eles entraram na casa e que Jesus pediu para eles algo para comer, eles tinham ali um bocado de pão e de peixe. E Jesus dá graça, parte o pão, come o peixe e os olhos se abriram. Os olhos se abriram. Hoje nós temos que abrir também os olhos, irmãos, para uma realidade de igreja equivocada que nós vivemos. Porque nós estamos inventando uma igreja que não é a igreja de Jesus Cristo. A missão nossa, como a dos discípulos, inicia-se na estrada e termina na casa. Um Jesus que não entre na minha casa para transformá-la, é um Jesus que ainda não descobri. Quantas famílias iludidas, achando que elas acreditam em Jesus que não existe. Irmão, Jesus só é Jesus quando Ele caminha na estrada da minha vida e penetra o interior da minha casa. E a minha família se transforma, porque ela conheceu a partir no repartir do pão, Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, que é dos versículos 35 seguintes, Jesus aparece novamente, e eles não descobriram Jesus por causa de dois motivos, duas razões.
Primeira, porque eles estavam entristecidos e depois amedrontados. Quem é triste, irmão, não encontra Jesus. Jesus e tristeza não se casam, e nem tampouco com alegria. Não é curioso isto? E é justamente isto que a maioria de nós padres e pastores pregamos. Você tem que encontrar Jesus na desgraça. E até dizem maldosamente que quem não encontra Jesus no amor, encontra Jesus na dor. É este que nunca irá encontrar-se com Jesus. Ele vai se encontrar com o fantasma de Jesus, como os discípulos de hoje encontraram Jesus e perceberam, pensavam que ele era um fantasma. Aí Jesus fala: não sou um fantasma, toque minhas chagas, olhe meus pés perfurados, porque eles precisavam da sensibilidade das chagas de Jesus para entender quem era Jesus. Quem não caminha nas estradas do mundo e da vida e não encontra as chagas da humanidade ou das pessoas, não vai encontrar Jesus, irmão. Aí você olha os santos, você olha o Francisco de Assis, não encontrou Jesus rezando, não foi entrando num grupo de oração que São Francisco encontrou-se com Jesus, nem foi fazendo penitência também, nem fazendo sacrifício, foi beijando o leproso, o asqueroso. Aí ele se encontrou com Jesus, foi na estrada, no processo, na dinâmica de perder o nojo que ele tinha. Ele poderia se encontrar com Jesus. Hoje nós lembramos Santo Expedito. Santo Expedito não encontrou Jesus rezando, nem numa pastoral da oração, ou num grupo de oração, e até mesmo talvez fazendo alguns cultos de adoração. Não foi ali, foi no testemunho de Jesus Cristo. Testemunhar Jesus na hora da cruz, que os discípulos não tiveram coragem, foram covardes, voltaram para a sua casa. Por isso que eles voltavam tristes e amedrontados. Tristes porque o mestre morreu, e amedrontados porque se eles enfrentassem, eles teriam o destino igual ao do mestre. Então eles escaparam o gato, como nós falamos. Por isso que eles não ficaram em Jerusalém, porque sabiam que se eles formassem um grupo, eles também seriam sacrificados. E é por isso que nesse encontro, Jesus teve que mostrar suas chagas, seu peito e seus pés. O Evangelho de hoje lembra que quando Jesus fala: toque as minhas chagas, toque meu lado e meus pés, e não seja incrédulo, dizendo isso para Tomé, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem Jesus. E ao entrar na casa, eles repartem o pão. E ao repartir este pão, os olhos deles mais uma vez se abrem e reconhecem Jesus. E aí Jesus dá para eles finalmente uma outra missão. Querido irmão, querida irmã, como que está o nosso Jesus? Em qual Jesus eu acredito? No Jesus que facilita a minha vida? Ou acredito num Jesus que entra na minha casa e me faz a partilha acontecer? Se Jesus não entra na minha casa, com os meus, a esposa, marido e filhos, e não haja partilha, ainda este não é Jesus. Ainda estou caminhando em busca de Jesus Cristo.
Enfim, fica a pergunta de novo: quem é o meu Jesus? Onde você tem buscado Jesus Cristo na sua vida? Crê em Deus Pai, todo